Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 17, onde vamos desenvolver um formulário que fará a pesquisa entre as datas. Acessando o nosso sistema, eu criei aqui o formulário pesquisa 1, que fará a pesquisa entre as datas. Vocês se lembram que nós tínhamos criado um formulário de visualização de consultas. E quando nós clicávamos neste formulário, vinham todas as consultas. Então nós estamos fazendo o seguinte: vamos criar uma forma de pesquisar entre datas. Por exemplo, na minha base de dados, eu quero saber quem terá consulta no dia 23 de agosto. 23 de agosto. Quando eu clico pesquisar, o sistema me retorna com essa informação. Somente a Camille terá às 15 horas, o dia 23 de agosto, com a doutora Silva Carla, que é uma pediatra. Certo? Se eu quero pesquisar toda a minha base, por exemplo, minha base é de 1 de agosto de 2016 até a data atual, 24. Então ele vai me trazer toda a minha base. Bem interessante. Esse formulário aqui, né? Ele em modo design, nós poderemos fazer as nossas alterações normais, como pop-up sim, ajustável, seletor de registro não, botões de navegação não, barras de rolagem nenhuma, para melhorar a nossa visualização. Salve. Então aqui em pesquisar dia 21 de agosto, se tem alguém, por exemplo. Tem o Fábio, às 13 horas, terá uma consulta com o Dr. José Pedro, especialização otorrino. Então, para construir essa filtragem, nós vamos criar aqui um formulário em branco, onde eu inseri uma imagem, coloquei um rótulo, coloquei aqui entre detalhes e rodapé do formulário, eu acresci 2 caixas de texto com a legenda data inicial e data final. Aqui em data inicial, em folha de propriedades, eu nomeei para txt_data inicial. Em formato eu escolhi data abreviada. Aqui na txt ou na caixa de texto número 2, eu nomeei aqui para data final o nome txt_data final e formato também data abreviada. Eu acredito que todos já sabem como criar um formulário em branco, em modo design. Aqui nós criamos 2 caixas de texto. Organizei aqui empilhado. Fiz as alterações na legenda como nas propriedades das caixas. Também coloquei um botão, cancelei, e em folhas de propriedade fiz as alterações tanto no nome como na legenda do que eu mostrarei aqui. Por exemplo, alterei o nome para BTN_pesquisar e legenda um e-comercial pesquisar. Esse e-comercial vai nos fazer com que nós tenhamos uma tecla aceleradora, que se colocarmos, por exemplo, Alt P, não necessitaremos de clicarmos, será uma tecla aceleradora. Aqui
em pesquisar em evento, ao clicar em construtor de código, eu coloquei a seguinte informação em Visual Basic: docmd.openform, ou seja, nós vamos abrir um formulário. Qual formulário? O formulário visualização de consultas. É esse formulário aqui, visualização de consultas. Ele está entre aspas, vírgula, para ele abrir de forma no modo normal, AC normal. docmd.close, ou seja, quando nós abrirmos a visualização e fazermos a nossa filtragem, ele será fechado, né? docmd.close, acform, vírgula, fecharemos o formulário pesquisa 1. Formulário pesquisa 1. Até aqui é bem simples. Deixa eu fechar esse formulário. Nesse formulário tem aqui uma coisa que eu quero mostrar. Aqui em detalhes eu coloquei cabeçalho do rodapé, acrescentei uma imagem, onde eu fui buscar essa imagem lá na minha base. Por exemplo, eu escolhi essa imagem aqui. Como podemos colocar outra imagem, né? Só fazermos aqui os pequenos ajustes. Coloquei um rótulo, escrevi o rótulo e fiz as alterações tanto de fonte como de tipo da letra. Fechar aqui, não salvar. Então nós teremos mais ou menos um formulário neste modelo. Então aqui, quando colocarmos as datas e pesquisarmos, ele fará a filtragem. Mas para que seja feita a filtragem, torna-se necessário o seguinte: aqui em propriedades, fonte de registro, nós temos que vincular essa aqui, a consulta visualização de consultas médicas. Consulta visualização de consultas médicas. Se abrirmos aqui, nesse campo aqui, nós não adicionamos o critério, mas aqui no formulário visualização de consulta que está a alma do projeto. Em modo design, nós vamos clicar aqui e em fonte de registro nós vamos clicar nos 3 pontos e em critério nós vamos colocar a seguinte expressão: é negado nulo, E maiúsculo, entre, abra cochete, escreva forms, feche cochete, ponto de uma exclamação, abra cochete, coloque o nome do formulário FRM Pesquisa 1, exclamação, e entre cochetes, escreva TXT underline data inicial, feche cochete e coloque novamente o formulário, que é o formulário pesquisa 1. Notem sempre que está com exclamações, como fazendo um vínculo, e o TXT underline data final. Perfeito. Aqui. Então vamos aqui fechar. Então lembre-se que é na consulta que está nas propriedades do formulário visualização, clicando, é que nós colocaremos o critério.
dessa forma, nós teremos como fazer a filtragem. Então, no próximo módulo, nós faremos idêntico esse processo, mas vamos partir do zero. Eu vou fazer passo a passo com relação a fazer uma pesquisa do relatório, visualização de consulta. Se lembra que nós fizemos esse relatório? Então eu vou fazer uma forma de filtrar este relatório por data, e se der tudo certo, vamos fazer também uma filtragem por nome. Então, amigos, espero que essa aula seja esclarecedora. Caso contrário, podem, por favor, se comuniquem para que eu possa dirimir as dúvidas. Mas assim, quando o desenvolvimento da filtragem do relatório, ficará bem claro o processo. Meus amigos, até a próxima aula, se Deus quiser.